Bom, a Verbovox é uma empresa que veio depois de muitos anos de um trabalho que eu sempre fiz, praticamente dentro da área de fonoaudiologia, mas que depois se estendeu para uma área de treinamentos. Então a Verbovox surge em função de ajudar pessoas num âmbito mais profissional, mais estético da comunicação, e ela surge de acordo com a demanda que vem das pessoas que querem melhorar a sua fala, melhorar a sua expressividade, a sua voz. No trabalho de treinamentos, quando nós falamos em treinamentos, nós incluímos todo o trabalho de oratória, mas é uma oratória que eu diria mais moderna. Moderna no sentido de que não precisamos mais apenas oratória para grandes públicos e palestras, mas é uma oratória que diz respeito às pessoas que falam e precisam melhorar esta condição de comunicação, às vezes para pequenos públicos, que pode ser uma sala de aula, pode ser um grupo de trabalho, pode ser uma grande palestra, pode ser uma oratória não no aspecto profissional, mas no aspecto talvez pessoal, religioso. Então esta oratória, ela diz respeito a você melhorar a sua comunicação em público. Não necessariamente uma oratória formal, ela pode ser sim uma oratória informal, mas você tem todas as condições de aprendizado para poder se superar cada vez mais usando uma comunicação para grandes ou pequenos públicos. O termo comunicabilidade tem sido usado por mim há alguns anos e ele vai ao encontro de uma comunicação mais especializada. O que é que a gente chama de especializada? É particularizar uma situação que você tenha, tanto no seu trabalho como na sua vida pessoal, que você possa desenvolver a habilidade de falar melhor. Então, especificamente no caso das mulheres, por que é que nós escolhemos as mulheres para se ter um trabalho específico de comunicabilidade? Porque nós sabemos que a mulher profissional, muitas vezes, ela está aquém do que é esperado para ela em termos de comunicação. E a mulher, sem perceber, tem posturas e comportamentos que podem influenciar negativamente na sua ascensão profissional. E hoje se fala muito da equidade de gênero, da condição para que as mulheres possam estar numa igualdade profissional, não é uma igualdade de gênero simplesmente, mas condição profissional. Então, nesse trabalho, nós ajudamos as mulheres a se superarem profissionalmente pela comunicação. Então, algumas dicas importantes, condições que tirem a mulher daquela condição muito infantilizada de fala, vozes às vezes muito agudas, pessoas que não conseguem se expressar bem com a sua chefia, com pessoas em condições hierarquicamente superiores. Então, é um trabalho específico para que a mulher se valorize enquanto comunicadora. Na área do direito, nós temos trabalhado com advogados, estudantes de direito e, diria, talvez pretensos, né, juízes e magistrados de forma geral, o Ministério Público, porque nós desenvolvemos algumas questões específicas que têm a ver apenas com a fala. Então, o advogado, ele por si só necessita de uma boa comunicação. No caso de um concurso público, quando esse estudante, ou no caso específico do advogado, quer fazer este concurso, existe uma prova oral, nós fazemos essa preparação, não na área de conteúdo, mas na área da forma da comunicação. Como essa pessoa pode se comunicar melhor, abrindo mais a sua boca, convencendo mais pela sua voz, pela sua postura. É todo um trabalho de formar uma condição mais agradável e que convença com o conhecimento que você já tem de estudos pessoais. O trabalho com técnicos esportivos, ele é relativamente recente e nós temos nos debruçado muito nessa questão.
Normalmente o técnico, não só esportivo de forma geral, mas não apenas com futebol, mas esportes todos que exigem competição, o técnico ele usa muito da sua voz, ele fala muito, ele grita muito e ele normalmente abusa muito da sua voz. Então a gente acaba percebendo que as pessoas nos finais ou de campeonatos ou de qualquer partida, de forma geral, essa pessoa está acabada em termos de voz, de cansaço, de estresse. Então esse trabalho ele visa basicamente a oferecer algumas técnicas de fala, de voz, para que essa pessoa possa desenvolver bem o seu trabalho e não se acabar no final dos campeonatos ou das partidas, ou mesmo agora com Olimpíadas ou com qualquer situação esportiva. A comunicabilidade, ela é uma habilidade que precisa ser desenvolvida em várias áreas de atuação. Então nós temos percebido que muitas pessoas que são gestores, líderes, supervisores, gerentes, presidentes de empresas, essas pessoas têm dificuldades, muitas vezes na comunicação, que não são supridas em cursos comuns de oratória, que pensam em grandes treinamentos para fala em público. São pessoas que muitas vezes não precisam dar palestras, mas elas precisam se comunicar melhor com sua equipe, com os seus subordinados ou mesmo com colegas de trabalho. E essas pessoas que passam por esse trabalho de comunicabilidade individual, elas têm mais condições de exercer a sua liderança, corrigindo pequenas dificuldades, pequenos erros de comunicação, dificuldades que muitas vezes ela própria não percebe, mas que as pessoas que convivem ao redor percebem. Então esse trabalho é um trabalho ligado especificamente à gestão e à liderança e à comunicação mais eficaz. Pessoas que são escolhidas para serem porta-vozes das suas empresas, elas precisam muitas vezes treinar tanto para falar para uma televisão, para falar para a internet ou em rádio ou mesmo para um jornal impresso. Ela tem necessidades específicas de comunicação, não só com uma fala muito clara, com uma dicção muito boa, uma expressividade importante, mas ela também tem o fator tempo, que muitas vezes limita a uma explicação melhor. Ela precisa treinar esta habilidade para que ela consiga expor as necessidades que ela tem da empresa num curto período de tempo, numa comunicação bastante eficiente e que convença as pessoas da importância daquilo que ela está passando nesta situação de comunicação. O trabalho com cantores ele tem aumentado a cada dia por uma questão bastante interessante. Hoje em dia o canto está muito comum em várias áreas eu diria várias situações específicas, crianças, adolescentes, jovens, adultos. As pessoas antigamente cantavam mais no banheiro ou em condições religiosas, em igrejas, e hoje em dia as pessoas gostam de cantar, né? Tem os karaokês, existem situações específicas religiosas de canto, e existem os cantores que gostam de cantar e querem seguir este caminho. Então nós temos trabalhos de aprimoramento vocal para que esses cantores possam cantar melhor, que eles possam ter condições de cantar com uma certa frequência, sem perdas vocais, sem abusos vocais, porque essa voz passa a ser um instrumento de trabalho, e são trabalhos específicos para acompanhamento vocal desses cantores, principalmente se são cantos que forçam muito a voz, como é o caso do canto sertanejo, rock, no qual as pessoas têm dificuldades maiores. O trabalho em call center ele é focado
apenas na expressividade que essa voz passa. Portanto, você não tendo a sua imagem, muitas pessoas acham que essa imagem limita a comunicação. Não é verdade, o corpo inteiro fala. Então, quando trabalhamos com pessoas que precisam convencer pela voz, na área de vendas, na área de recepção de comunicação que as empresas têm via telefone, é fundamental que essa voz acolha as pessoas com as quais elas conversam, que são os clientes, e que essas pessoas que estão usando da voz para se comunicar, elas tenham condições perfeitas de saúde vocal, que é muito importante, porque podem falar horas seguidas e elas precisam de técnicas adequadas para suportar a carga horária e, além disso, convencer de forma simpática, agradável e que ela possa, de fato, fazer as vendas que ela necessita. O trabalho desenvolvido na Verbovox, ele é moldado de acordo com o nosso cliente, mas de forma geral nós trabalhamos individualmente ou em grupo, se a empresa ou o grupo de interesse quiser. Normalmente nós trabalhamos para que didaticamente essa pessoa supere situações. Então nós trabalhamos com módulos, tanto individualmente quanto em grupo. Esses módulos podem ser de 10 a 12 horas e sempre que possível nós vamos avançando nesses treinamentos. Então são treinamentos com começo, meio e fim, cada um de acordo com a necessidade do cliente, e nós nos colocamos sempre à disposição para fazer ajustes necessários de acordo com a profissão que a pessoa tem, com a necessidade específica que essa pessoa nos traz e depois com os conhecimentos que nós podemos ir trocando no decorrer desse trabalho.